Olá, tudo bem? Esse é mais um podcast da Abrace. A gente espera que você, sua família e sua equipe estejam em segurança nesse momento. Aqui vamos conversar sobre o impacto de ações e medidas do governo e do mercado para os consumidores de energia. Eu sou Felipe Soares, diretor técnico da associação. Seja bem-vindo. Há pouco mais de uma semana, a ANEEL divulgou uma nota técnica com alternativas e fontes de recursos do próprio setor elétrico que poderiam ser utilizados para socorrer as distribuidoras. O objetivo da agência era mostrar como reduzir a necessidade de contratação de empréstimos bancários para o segmento de distribuição. O ponto central de discussão foi a análise da conjuntura do setor elétrico em 2014, que resultou na contratação de 20 bilhões por meio de empréstimos, em comparação com a situação atual. Para falar um pouco sobre essas alternativas apresentadas pela ANEEL, eu chamo a diretora jurídica e de gestão da Abrace, Aline Bagesteiro. Olá, o documento da ANEEL traz uma comparação da situação atual de pandemia com a situação vivenciada em 2014. Naquela época, a gente estava vivendo um momento de escassez de energia hidrelétrica, preços no curto prazo muito altos, sendo pagos por distribuidoras que, em sua grande parte, não tinham contratos de energia suficientes, ou seja, estavam subcontratadas. Como todo mundo deve lembrar, a solução adotada então foi um empréstimo de mais de 20 bilhões com diversos bancos a juros de mercado. Quem pagou esta conta foram os consumidores cativos, ou seja, os consumidores residenciais, os comércios e as pequenas indústrias do ambiente de contratação regulado. Por isso, ficou chamado como empréstimo da conta ACR. O momento atual ele é bem diferente. Por conta da pandemia, o consumo de energia caiu drasticamente. Os preços no mercado de curto prazo estão em seu valor mínimo e há maior quantidade de contratos do que consumo pelas distribuidoras, ou seja, as distribuidoras elas estão sobrecontratadas. Ora, gente, se o problema hoje é diferente, então a solução pode e deve ser diferente também. Exato, Aline. Além da situação atual ser diferente, entendo que a medida provisória 950 também traz uma nova perspectiva sobre quem vai pagar essa conta das distribuidoras, correto? Isso, Felipe. A MP 950, ela traz um alívio para a parte da população mais vulnerável nesta crise, que são os consumidores que pagam a tarifa social, que consomem até 220 kWh por mês. O texto da MP prevê um aporte de 900 milhões do Tesouro Nacional para isentar todas essas famílias de baixa renda. Elas deixam de pagar a conta de luz por 3 meses. Mas existe aí uma questão. A gente estima que seria necessário pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais para custear esse auxílio, ou seja, o dobro do valor que será aportado pelo governo. E quem paga essa diferença? Todos os consumidores de energia por meio da Conta de Desenvolvimento Energético, a famosa CDE. Esse encargo ele atinge todos os consumidores, residenciais, comerciais, industriais, e também afeta o ambiente livre e o ambiente regulado. E aí é que está o problema. A MP 950 ela abriu a possibilidade de repassar a conta do empréstimo que será feito às distribuidoras para todos os consumidores, inclusive aqueles que não compram energia da distribuidora. Ou seja, vai gerar mais uma distorção para o setor elétrico. Eu acredito que tenha sido esse o motivo do esforço da ANEEL, apontar outras fontes de recurso do setor elétrico que possam reduzir o valor dos empréstimos bancários às distribuidoras. Existem quase 18 bilhões de reais disponíveis nos próximos 5 anos. Esses recursos eles serviriam para projetos de pesquisa, programas de eficiência energética, para o Ministério de Minas e Energia, além de outros fundos. E essa cobrança ela já está incluída nos preços e tarifas de geradores, transmissores e distribuidoras. Por isso, a ideia é usar esses recursos para pagar o buraco nas distribuidoras com a redução de consumo provocada pela pandemia, sem que seja necessário aumentar a tarifa. A nota técnica da ANEEL, ela diz também que grande parte do orçamento da ANEEL é contingenciado pelo governo. Com isso, seriam mais recursos, entre 500 milhões a mais de 1 bilhão, que o governo pode usar para evitar que as distribuidoras quebrem.
Aqui na Brasce, a gente entende bem de equilíbrio do setor elétrico, porque o que os nossos associados da indústria fazem neste momento é justamente encontrar equilíbrio nas suas contas. E um aumento da CDE neste momento seria um desastre em qualquer empresa que está se esforçando para honrar com os seus pagamentos. E tem mais. Outra proposta que pode aliviar todos os consumidores é antecipar os recursos que seriam repassados às transmissoras no meio do ano. Assim, dá para reduzir o valor pago por transmissão de todos os consumidores. E tem ainda a ideia de adiar o pagamento dos geradores do Proinfa, que é aquele programa de incentivo às fontes alternativas de energia, e até mesmo a própria revisão dos subsídios, que os consumidores já vêm questionando há bastante tempo. Pois é, Aline, nós da Brasce, a gente vem sempre conversando com a agência desde o início da pandemia. Como você está vendo a motivação dos relatores? Eles têm deixado bem claro, Felipe, que essa solução de empréstimo repartido entre todos os consumidores aumentará não só a tarifa, mas o custo da energia por um longo período. Isso é uma preocupação nacional porque dificulta a retomada da economia. Aline, muito obrigado. Hoje ficamos por aqui e continuamos nosso trabalho de sensibilizar e chamar a atenção das autoridades da sociedade para o peso da luz e o peso dessas decisões para os consumidores de energia, para as indústrias e para a nossa economia. Acompanhe a Brasce nas redes sociais para mais informações importantes para os consumidores de energia. Até a próxima!